Fala, concurseiro! E aí, o que será que os aprovados preferem fazer? Será que eles preferem ficar assistindo videoaula? Será que eles preferem aulas presenciais? Ou será que eles gostam do velho PDF? Vamos tratar dessa parte da pesquisa hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vamos a mais um episódio da nossa série Como Estudo nos Aprovados, um estudo realizado com mais de 500 aprovados que eles responderam uma série de perguntas sobre como eles estudavam. E hoje a gente vai falar sobre a preferência desses alunos em relação a PDF, a videoaula ou aula presencial. Vamos tentar ver se existe realmente um método melhor para você aprender e se cada um estuda de um jeito, então a ideia é essa daí. Mas antes, deixa a tua curtida aí, ajuda bastante o nosso canal e vou deixar aqui o card se você não assistiu o playlist ainda. Então tem vários, tem vídeo que eu falo quantos dias por semana o pessoal estudou, quantas horas, respondendo várias perguntas e aqui, pessoal, é um conteúdo prático. Não dá para você negar a prática. Se as pessoas que passavam faziam determinadas coisas, você não pode falar, não, mas os estudos, não, mas eu... Porque eu vejo muita gente falando na internet, não, mas olha, o primeiro lugar falou isso. Cara, mas às vezes é o primeiro lugar, às vezes o cara tinha outras características. Então, é interessante a gente ver como que a média estudou, como que a maioria estudou e passou no concurso, como da PRF, aí são mais de 500 pessoas que responderam esse questionário, então veja o card aí em cima, beleza? Pessoal, você prefere estudar por videoaula, aula presencial ou PDF? Essa foi a pergunta que eu fiz para as pessoas. E aqui do lado, vai ficar aqui a resposta do que o pessoal preferia. Então, olha, a maioria, 67,4%, preferia estudar por PDF. Um pequeno percentual que nem aparece aqui, só 1,6% preferia assistir por aula presencial e 31,1% assistia a videoaula. Sim, o que chama atenção é a grande quantidade de PDF, né? Quase 68% de PDF, né? Assim, uma quantidade muito grande. E, pessoal, eu sei que você fica curioso e às vezes já quer sair do vídeo, mas fica comigo, porque não adianta a gente olhar e falar, nossa, a maioria estudava por PDF, acho que eu vou por PDF. É necessário, em todas essas pesquisas, e por isso que eu estou fazendo uma série, é a gente fazer uma reflexão sobre esses números. É a gente tentar entender e tentar até entender a pergunta que eu fiz, né? Porque a ideia aqui é você prefere estudar por videoaula, aula presencial ou PDF. Então aqui é uma questão de preferência, tá? Não quer dizer que a pessoa só estudava por PDF ou só estudava por videoaula. Sobre a questão de aula presencial, eu acho que ficou muito claro aqui que a aula presencial é algo que, primeiro, está acabando no Brasil, né? Cada vez menos há cursinhos presenciais, seja pelo custo, seja pelo tempo que você gasta de deslocamento e tudo. Então, eu creio que a aula presencial, infelizmente, é algo superado, assim, frente aos cursos online que disponibilizam tudo que uma aula presencial tem, sendo mais objetivo, né? A aula presencial sempre teve aquela questão do professor, às vezes, enrolar para começar, enrolar para voltar do intervalo. Então, assim, para mim, essa questão da aula presencial já é superada e creio que não há nem mais discussões sobre esse tipo de coisa, entendeu? Mas daí fica aquela questão, videoaula ou PDF? E eu quero explicar para vocês por que eu acho que PDF aqui foi mais escolhido. E é interessante a gente voltar para a pergunta, você prefere estudar por videoaula, aula presencial ou PDF? Então aqui é a preferência, como eu falei, certo? Não quer dizer que a pessoa só estudava por método. Muita gente até me falou, mas por que você não perguntou se usava os dois? Não, eu quero entender qual que é o caminho preferencial das pessoas para a gente entender um pouco o que a pessoa mais usa, né? É muito difícil a pessoa falar, eu prefiro PDF e assisto mais videoaula. Então, o que a gente pode subentender aqui é que as pessoas assistiam mais PDF. E eu também fiz uma pesquisa para a gente fazer uma comparação, mas como será que é a média das pessoas? Como será que é a média do pessoal que estuda? E aqui eu vou trazer também uma pesquisa que eu fiz lá no meu site. Essa pesquisa teve 1.300 respostas, então é um número bem considerável, certo? E aqui a gente vê uma diminuição de PDF, então enquanto na pesquisa de quem foi aprovado o PDF era 67%, aqui ficou em 54%, então 14% de diferença para baixo. Aula presencial, 7%, enquanto lá no meu primeiro gráfico era 1,6%, aqui foi 7%, mostrando que realmente o pessoal que está passando é o pessoal que está pegando os melhores métodos, assim, porque a aula presencial tem uma série de problemas e eu acho que a aula presencial às vezes é um método de muita gente que começa, tá? Essa é a minha teoria.
Se você tem outra, deixa aqui. Eu não vou me aprofundar nesse tema, porque o objetivo do vídeo vai ficar mais entre PDF e videoaula, mas eu acho que muita gente que começa por aula presencial, porque é muito inseguro e tal, ter um professor ali ajuda muito, né? Uma pessoa presente que ela pode até perguntar no final da aula. Então, por isso, essa diferença é gritante, né? 1,6% para 7%. Então, é por causa disso. E videoaula aqui deu bastante diferença, deu 38%, enquanto na pergunta lá era 31,1%, né? Deu 7% de diferença. Pessoal, por que eu acho que quem passa significativamente tem mais PDF? Mas para eu explicar isso, eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência, que eu vou falar de teoria de aprendizado aqui. Existe um estudo trazido pelo Neil Fleming e pelo Charles Bonwell, de um livro How Do I Learn Best? Tá? Desculpa aí a minha pronúncia de inglês. Control the match by keep playing the left, the right. Vamos ver se eu consigo fazer já as provas de inglês da PCDF e outras, né? Mas o que diz esse livro aqui? Esse livro ele trouxe um conceito que tem tudo a ver aqui com a nossa discussão. Porque muita gente vai defender PDF, muita gente vai defender videoaula, mas sem um embasamento teórico. E o que eu quero trazer para vocês, aliás, essa proposta do canal, é sempre um embasamento teórico do que ficar defendendo um lado como se fosse um time. Muita gente que defende, às vezes o cara tem um curso que tem PDF, o cara defende PDF, o curso que tem videoaula, mais focado em videoaula, defende videoaula. Mas o que defendia esses dois autores? Eles defendiam que para você aprender, você precisa de uns estímulos, né? E cada um tem estímulos diferentes, cada um tem meios diferentes de aprender. Você já deve ter ouvido falar, eu sou mais visual, eu sou mais auditivo, eu sou mais sinestésico, eu aprendo mais escrevendo, lendo. Então, ele criou um conceito chamado VARC. Então, o que é o VARC? V de visual, A de auditivo, R, esse R, ele saiu depois, esses estudos foram avançando e eles tiraram o R e distribuíram nos outros 3, ficou só os 3. Mas o R, você fica lendo, né, e escrevendo, né, reading and writing, e o K de sinestésico, né, de synesthetic. Então, esse VARC, esse acrônimo, significa isso daí. Cada pessoa, e você pode falar um pouco sobre isso, tem uma preferência. Tem pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais sinestésicas. O que é sinestésico? Talvez seja o mais difícil de aprender. É aquela pessoa que aprende escrevendo, aprende praticando, né? Ela precisa colocar a mão na massa para aprender. Só o visual, só o auditivo não é. Ela tem que colocar a mão na massa. E tem o reading writing, que depois acabou sendo distribuído esse conceito pro visual e outra parte até pelo sinestésico, é a pessoa que aprende lendo e escrevendo. Então, e esse daqui é o conceito, e muita gente até hoje fala, não, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, e você que é mais auditivo, quem sabe a videoaula possa ser melhor, quem sabe um podcast pode ser melhor, muita gente defende isso. Mas se você se aprofundar nos estudos, você vai ver que esse estudo que foi nos anos 80, 90, eu não sei quando que foi lançado esse livro, ele foi assim, algo que preponderou, só que ele está sendo superado. Qual que é a superação desse estudo? E eu vou deixar vários estudos que mostram estudos mais contemporâneos falando que, na verdade, o que hoje está colocando como o principal ponto, né, como algo que está se sobrepondo a esse entendimento que as pessoas são auditivas, que as pessoas... É o que eles chamam de modelos multimodais. Então, pensa nisso daí. Você que se acha auditivo, não, eu sou muito auditivo. Cara, se você vê uma pessoa falando com um desenho, é muito melhor. Você que se acha muito visual, não adianta só você olhar a imagem. Se a pessoa estiver falando, é muito melhor. Então, o que se prefere hoje são modelos multimodais, né? O que eles chamam de multimodal approaches, né? Você ter modelos que tem vários que sejam sinestésicos, que sejam auditivos, que sejam visuais. Para você que estuda concurso, quanto mais meios, quanto mais estímulos você tiver, melhor. Então isso está sendo superado. Eu vou deixar um vídeo em inglês que, cara, é um vídeo incrível sobre testes que eles estão fazendo sobre isso e como esse modelo está sendo superado. E o que tudo isso tem a ver com o nosso bate-papo aqui? É que, se você for olhar, tanto o PDF, ele pode se enquadrar
como um modelo multimodal, né? O PDF ele tem figura, você vai ler, você vai escrever, né? Vários PDFs você tem ali os exercícios, né? Mas até as aulas são mais multimodais ainda, porque nas aulas você escuta, então você vai ter o auditivo, você vai ter o visual, e o visual não é só o professor, é figuras, tudo, né? O professor às vezes escreve no quadro, que é muito bacana, e você pode ter o aspecto sinestésico também, né? De você escrever e fazer o teu próprio resumo da aula, a sua própria anotação. As aulas são mais multimodais. E aqui entra o ponto que eu vou defender e a minha teoria sobre por que o pessoal prefere PDF a videoaula, na sua grande maioria, o pessoal que é aprovado. Quando você começa a aprender, você prefere videoaula. Essa é a minha teoria. A videoaula, frente ao PDF, ela é mais pedagógica. O que é mais pedagógica? Eu acredito muito que você pode aprender muito melhor por uma videoaula. Porque um professor, além dele ter o aspecto visual, auditivo, né, sinestésico, se você está anotando, você tem ainda uma vantagem que um professor ele é muito mais exemplificativo, ele tem tom de voz, é muito difícil de você ler. Tanto que, veja, você quer aprender alguma coisa realmente, você vai para uma videoaula. Se você tem uma dificuldade em alguma coisa, você prefere uma videoaula a um PDF. Não é à toa que o YouTube está fazendo tanto sucesso com o passar dos tempos, que os vídeos estão fazendo mais sucesso, porque eles são melhores para você aprender. Não é à toa que as pessoas, mesmo preferindo PDF, e essa pergunta, e muita gente vai criticar a pergunta aqui, mas eu tive que fazer uma pergunta só, pessoal, eu tive que ter limites de perguntas, senão ninguém ia responder. Mas a maior parte das pessoas, às vezes ela fala, não, eu assisto videoaula, mas em português, que é difícil a aprendizagem, eu assisto videoaula. Então a pessoa fala assim, não, PDF eu prefiro, mas para português eu prefiro videoaula. PDF eu prefiro, mas para raciocínio lógico eu prefiro videoaula. Outra coisa, quem está iniciando também prefere videoaula. Você vai ver muitos relatos assim. E muita gente fala, não, eu comecei a estudar por videoaula, mas depois eu migrei para PDF e eu melhorei meu estudo e tudo. Só que na verdade é porque no começo a gente não tem base de entendimento e tal, e um professor é muito melhor. Então eu defendo isso, claro que isso não tem um embasamento teórico e eu gosto de deixar isso muito claro, acho que isso é transparente aqui no canal, mas eu percebo isso nos alunos e a minha base é na própria teoria VARC aí, que mostra que, na verdade, é muito mais multimodal uma videoaula e muito mais pedagógica do que um PDF. Inclusive, vou deixar aqui esse comentário aqui, ó, esse comentário do Aleph Bastos, lá do meu canal, lá nas perguntas que eu fiz. Ele falou, no começo eu levava um dia inteiro para concluir um PDF de poucas páginas, às vezes até mais de um dia, e mesmo assim não absorvia nada. Então veja, ele começou tentando por PDF. Eu literalmente só lia umas palavras atrás das outras e acertava pouquíssimas questões. Coisas de menos de 50%. Creio que por não ter desenvolvido o hábito de leitura durante o colégio, eu tenho adquirido essa deficiência sem perceber. Depois de um ano inteiro lutando com os PDFs, eu parti para videoaulas. Então veja, ele começou por PDF e depois foi para videoaula. E percebi uma excelente evolução do meu desempenho. Veja, ele melhorou bastante depois que ele foi para as videoaulas. Talvez ele tenha, dentro desse VARC, uma característica mais visual. E como eu falei, as videoaulas são mais pedagógicas mesmo, você aprende melhor por elas. Ali eu já estava convencido de que minha praia era as videoaulas e que eu nunca ia me adaptar à leitura. Então veja, ele achou que só videoaula ia dar certo. O engraçado, e aqui é o ponto de virada, é que depois de uns 2 meses nos vídeos, por puro acaso eu decidi dar uma chance para os PDFs e me surpreendi com o meu desempenho. Minha absorção do PDF aumentou 1000%. Veja, ele já tinha uma base pedagógica, ele foi para o PDF. E aqui eu vou ensinar esse outro ponto. O que eu acho do PDF? Foi impressionante, até hoje não entendi o porquê disso ter acontecido, mas estou convencido de ter dado uma chance para as videoaulas foi essencial para hoje eu conseguir absorver tão bem os conteúdos através da leitura. Hoje já não vejo sem os PDFs de jeito nenhum. É exatamente isso que aconteceu. Muita gente talvez tenha começado por videoaula e com o tempo a pessoa pegou o aprendizado, a pessoa entendeu. E daí é muito mais fácil ler o PDF e o PDF se torna algo mais eficiente. Pessoal, apesar da videoaula ser mais pedagógica, para um concurseiro, o PDF é mais eficiente. E por que eu falo isso? Pela seguinte questão. Num PDF, vige para mim um princípio que é o princípio da autonomia. Pense na seguinte situação. Você está lendo e na mesma situação vendo videoaula. Na videoaula, se você não entende, você tem que voltar
e às vezes acertar é muito difícil, você voltar. Às vezes o professor está falando algo que você já sabe, né? E daí você tem que pular, e pular também é difícil, então às vezes você nem pula, você presta atenção. No PDF você tem uma autonomia de você fazer a sua velocidade, e daí quando você tem um entendimento, você aumenta ou diminui a velocidade. Na videoaula você até pode hoje aumentar a velocidade, mas daí você fica aumentando, diminuindo, às vezes você não, já deixa numa. Então a autonomia do PDF é muito melhor. Você pode pular uma parte que você acha desnecessário, por exemplo, um histórico, uma explicação conceitual, você pode repetir várias vezes no PDF. Isso, na minha opinião, é mais eficiente. Mas claro, nada adianta você ler qualquer PDF ou assistir qualquer videoaula. Eu estou falando de boas videoaulas e bom PDF, certo? Então é importante trazer essa premissa aqui para vocês. Mas um PDF você tem mais autonomia. Então para mim o PDF é muito mais eficiente. E aqui é a explicação. É por isso que o pessoal prefere PDF a videoaula na sua maioria, tá? Tem pessoas que preferem videoaula e tudo bem. Mas eu acho o PDF mais eficiente. E até tudo bem, deixa eu até falar, tem um vídeo que eu deixei aqui no canal que é como os primeiros estudavam. E tanto o primeiro lugar da PRF quanto o primeiro lugar do PIN estudou por PDF. Já o primeiro lugar do concurso da PF, Agente Polícia Federal, ele estudava por videoaula. Só que ele estudava videoaula em 3 vezes. Inclusive nos comentários da minha pesquisa aqui no canal, uma pessoa falou, eu assisto videoaula, mas eu assisto em 3 vezes. Então veja, são pessoas que estão transformando a videoaula em algo eficiente pelo aumento de velocidade também, daí eles fazem muito exercício, né? Sempre muito exercício, né? Já falei aqui em outro vídeo sobre exercício, sempre tem que ter muito exercício. Outra coisa que uma videoaula tem de ruim é que a videoaula ela pode ser muito ineficiente, porque a videoaula é mais passiva, né? Você pode assistir uma videoaula e não pegar nada. A leitura, você pode às vezes ler e não pegar muito, mas ela é mais ativa. Você tem que estar mais presente para você entender, para você ler, para você vencer o texto, né? Por isso que muitas pessoas às vezes até demoram o texto. Só que a leitura é algo que exige um maior exercício. Por que muitas pessoas têm dificuldade em PDF? Porque elas não estão acostumadas a ler. Ela lê, ela cansa, ela prefere um professor falando, porque todo mundo no final das contas está acostumado com o professor, né? Desde a pré-escola você tem professores que explicam e tal. Então, muitas pessoas novas, né, na área de concursos, elas preferem a videoaula. Mas eu acho importante você se acostumar com PDF e você testar PDFs. Veja, essas pessoas que começaram às vezes por videoaula, depois elas migram para o PDF, porque o PDF elas percebem que são mais eficientes, até porque elas já têm a base. Veja, concurso não é só aprendizado. O problema é que muitas das pesquisas que falam de videoaula e você fazer uma leitura de um texto e tal, elas falam num contexto acadêmico, né? E no concurso é diferente. O grande problema do concurso é a quantidade de conteúdo, né? Muito diferente de uma escola ou uma faculdade que às vezes você tem que fazer prova de um bimestre ou até de um semestre ou até do ano inteiro, mas assim, não tem comparação. Quando você vai para um PDF, você consegue avançar mais rápido, você consegue ser mais eficiente. Então, eu prefiro ainda PDF, mas não vejo problema você assistir videoaula. Como eu falei aqui, existem essas diferenças. E você? Por que você acha que o PDF ganhou? Você concorda com a minha discussão aqui? Você concorda que o PDF é mais eficiente, que a videoaula é mais pedagógica, que o PDF é mais ativo, enquanto a videoaula é mais passiva? Deixa aqui nas discussões. Eu vou deixar aqui embaixo todos os artigos. Eu sei que muita gente não vai ler tudo, né? Mas eu vou deixar até por uma questão científica, uma questão de mostrar que a seriedade do trabalho aqui, de pesquisa e de estudo. É isso daí, pessoal. Bora estudar. Valeu!